Olá! Na nossa análise de hoje, vamos fazer um mergulho fascinante na tensão teológica entre o esforço humano e a transformação espiritual, usando como base o material de estudo Fruto do Espírito. Esse é um daqueles assuntos profundos que cativam pensadores há séculos, e agora a gente vai decifrar toda essa dinâmica em detalhes. Então, vamos direto ao ponto dar uma olhada no nosso roteiro. 1. O espírito e a carne. 2. A diferença entre reputação e caráter. 3. As obras da carne. 4. O fruto do espírito. E, por fim, o número 5. As facetas do amor. Para começar de verdade, o material já lança uma pergunta central de cara. Afinal, uma pessoa produz fruto ou apenas obras? Essa questão estabelece logo de início o conflito principal que vamos explorar. Porque, de acordo com os textos, existe uma diferença absurda entre tentar fazer as coisas só na base do esforço próprio e simplesmente permitir que algo cresça naturalmente a partir de uma nova natureza que habitamos. E isso nos leva à primeira parte do estudo. 1. O espírito e a carne. A mecânica da salvação. A fonte usa um modelo tripartido, dividindo o ser humano em 3 partes bem claras. A ideia é a seguinte: na conversão, o espírito é recriado e já está totalmente salvo. A alma, que é onde ficam a mente, as emoções e as nossas vontades, está passando por um processo contínuo e presente de renovação. E o corpo físico? Bom, esse ainda aguarda uma transformação futura. O grande ponto de virada aqui é entender que o espírito, por já ter uma natureza divina, produz frutos de forma orgânica e natural. O corpo, por outro lado, lida o tempo todo com o mundo físico, cheio de desejos e impulsos instintivos que a gente precisa ativamente subjugar no dia a dia. Seguindo para o tópico 2, reputação versus caráter. O visível versus o interno. Aqui, o documento traz um conceito genial do autor William Davis para ilustrar essa tensão. Podemos imaginar da seguinte forma: a reputação é moldada pelos nossos dons, pelas habilidades e pelo que os outros julgam. O texto diz que ela é como uma fotografia estática. É basicamente o que os homens vão dizer num funeral. Já o caráter é como o fruto real. É a essência verdadeira de quem a pessoa é, o seu rosto sem máscaras. E de um jeito super poético, o caráter é definido como aquilo que os anjos falam diante do trono de Deus. Ou seja, a reputação é só uma resposta às circunstâncias externas. O caráter é o reflexo da verdade que está lá dentro. Agora vamos entrar no número 3, obras da carne. O lado sombrio da natureza humana. Nossa fonte faz questão de ir lá na raiz grega das palavras para dar muito mais peso ao significado. A palavra traduzida como carne no original é sarx. E olha, o material deixa claro que a carne não é simplesmente o nosso corpo biológico. Ela é como uma força motriz, uma propensão para o erro e para os desejos e perversões de instintos naturais que insistem em continuar no corpo físico, mesmo depois de uma grande transformação espiritual. Dá para imaginar isso literalmente como uma força gravitacional enorme, tentando puxar tudo para baixo. E o texto organiza essas obras da carne de um jeito que é fascinante. Eles dividem os comportamentos em grandes grupos: questões sexuais, problemas espirituais, conflitos de relacionamento e perdas severas de controle, como a embriaguez. Mas o que mais chama a atenção e surpreende aqui é a lógica dessa divisão. A fonte pega coisas como inimizades, brigas, ciúmes e ataques de raiva, coisas tão comuns da esfera relacional, e coloca no exato mesmo patamar de gravidade que idolatria e feitiçaria. É uma perspectiva fortíssima que trata aquelas fofocas e intrigas do dia a dia com a mesmíssima severidade de uma perversão espiritual explícita. E por falar em feitiçaria, tem um detalhe etimológico aqui de cair o queixo. Quando a gente lê feitiçaria nas traduções comuns, a palavra grega ali é pharmakeia. Só que o texto vai muito além daquela imagem popular de rituais e poções. Ele define feitiçaria como a manipulação da vontade alheia. É sobre seduzir, enganar e controlar outra pessoa, levando à desordem. Isso joga uma luz incrível sobre dinâmicas tóxicas de poder, revelando uma profundidade psicológica tremenda por trás dessa tradução clássica. Vamos avançar então para o número 4. Saindo dos comportamentos negativos e indo para a luz, o fruto do Espírito. A natureza de Deus manifestada. Para explicar como um bom caráter é de fato gerado, o texto usa a famosa metáfora da árvore dos ramos do capítulo 15 de João. A humanidade funciona como os ramos, enquanto o divino é a videira verdadeira. É uma regra básica da biologia. Um galho cortado e jogado no chão não tem como dar uva sozinho. A grande moral da história é que as virtudes espirituais não nascem do ser humano fazendo uma força tremenda de forma independente. Muito pelo contrário. Quando existe uma conexão espiritual verdadeira, o bom fruto é só um subproduto natural, algo completamente orgânico que brota sem aquele esforço exaustivo.
Chegando no nosso tópico 5, as facetas do amor, a base de todo fruto espiritual. Mais uma vez, voltar para o grego antigo traz uma clareza absoluta. O material lembra que os gregos tinham várias palavras diferentes para falar de amor. Tem o eros, que é aquela paixão, aquela atração focada quase sempre em agradar a si próprio. Tem o filho, que é o sentimento genuíno de fraternidade, o amor de amigos e familiares, totalmente baseado na troca, no dar e receber. Mas o fruto espiritual de verdade tem raiz no ágape. O ágape é incondicional. Ele não é um mero sentimento reativo que depende da situação. É a própria natureza ativa divina, um amor que atua de forma intencional e sem nenhum limite. Tendo esse amor ágape em mente, uma citação incrível de D.L. Moody, trazida pelo material, vira o jogo completamente. A lógica é fantástica. Se o amor ágape é a essência fundamental, então todas as outras características listadas na Bíblia são, na verdade, apenas esse mesmo amor vestindo roupas diferentes conforme a necessidade. Basta observar. O que é a alegria? É o amor exultando. O que é a paz? É o amor em estado de repouso. A paciência ou longanimidade é o amor que não se cansa de esperar. E a fidelidade? É simplesmente o amor quando ele precisa entrar num campo de batalha. É brilhante como isso transforma o que parecia um manual de regras morais pesadas na fluidez de uma única atitude, o amar ativamente. Dando um destaque especial para a virtude da paz, o material traz um insight lindíssimo sobre o conceito hebraico de shalom. É fundamental entender que, nesse contexto, a paz nunca é definida como um vácuo, como o silêncio de um cemitério ou só a ausência de uma guerra no mundo exterior. A verdadeira paz é descrita como uma quietude inabalável que vem de uma alma vivida em total plenitude. Em outras palavras, pode estar acontecendo a maior tempestade lá fora, a paz prevalece porque o interior está ancorado e conectado na palavra. Mas, claro, sempre tem o confronto com a realidade prática, né? Como a gente mantém o domínio próprio contra os impulsos naturais no dia a dia? Para conseguir viver nesse ágape, a fonte entrega 3 conselhos extremamente acionáveis como armas. Primeira, através da palavra falada, que é a consciência de que controlar o que dizemos afeta diretamente os rumos da vida. Segunda arma, dominar a mente. Isso significa levar os pensamentos nocivos cativos antes que eles ganhem força e virem ações. E a terceira prática é orar no espírito, criando uma espécie de escudo interno de edificação pessoal, o que naturalmente vai diminuindo aquelas vontades impuras. E para fechar nossa análise de forma memorável, o texto deixa uma provocação poderosa que amarra tudo o que vimos. A gente começou falando dessa tensão contínua entre buscar uma reputação ou desenvolver o verdadeiro fruto do caráter. Num mundo que é tão focado nas aparências e nas obras visíveis, seja para ganhar aplausos na internet, tentar aliviar a própria consciência ou até por puro medo, essa dicotomia dá muito o que pensar. Em última análise, diante de cada escolha feita no silêncio do coração humano diariamente, a grande pergunta é: o que os anjos dirão sobre o caráter que foi construído? Deixemos dessa questão ecoar na mente para orientar a nossa busca por conexões mais verdadeiras. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima.